Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está me assistindo, mas sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de revisão de um tema da matemática básica tão importante, que é o tema de razão em proporção, tá? E você pode estar se perguntando, mas Sanches, por que é tão importante assim? Porque esses assuntos que nós iremos trabalhar, tá, gente? Aí, da matemática básica, razão, proporção, regra de três simples e composta, porcentagem, divisão proporcional, muitos deles nós utilizamos, tá? Em outras disciplinas, como química, física. Então, dispensa, né, comentários a respeito da relevância desse assunto. Então, vamos revisar, tá? Relembrar os principais conceitos, fazer questões. Então, utilize essa oportunidade para, se você tem dificuldade nesse assunto, você, de uma vez por todas, perceber que não é nada demais, tá? Se a gente vai devagarzinho, aprendendo conceito a conceito e aplicando esses conceitos na resolução de exercícios, você vai ver que a gente vai conseguir crescer e evoluir muito nesse assunto. Beleza? Então, todo mundo aí com caderno, lápis, caneta na mão, vamos lá para a tela para a gente começar esse assunto. Um assunto muito bacana, tá, gente? Da matemática básica, razão em proporção. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o conceito de razão. Então, vamos tomar nota. Razão é uma comparação de duas quantidades através de uma divisão. Por isso que quando eu pergunto em sala o que é uma razão, gente, muitos alunos respondem divisão, professor. E de fato a razão é uma divisão. É uma divisão que eu faço quando eu quero comparar duas quantidades. Ok? Muito bem. Veja só, gente, uma razão ela pode ser representada de três maneiras diferentes. Talvez essa primeira maneira seja a que você esteja mais acostumado, a gente representar uma razão através de uma fração. A gente escreve assim, A sobre B, né? Um Azinho, o tracinho, né, da fração e seguido de um outro número, que vai ser o denominador da sua fração. Tranquilo. Eu posso representar uma razão também assim, ó, A, dois pontinhos B, a gente vai ver mais na frente quando for estudar a parte de escala, tá? Que quando eu quero representar uma escala, eu normalmente uso essa representação da razão, ok? E uma terceira forma, que muita gente não lembra, é que eu posso representar uma razão assim, A para B, e eu vou ler isso assim, razão de A para B. Nos probleminhas, você vai ver que na leitura, né, durante a leitura de um probleminha de razão, muitas vezes a questão vai trazer uma razão expressa assim, por extenso mesmo, tá? E lê-se A para B. Então, são três formas, são três maneiras diferentes de representar uma razão. Beleza? Bom, mas eu pergunto, vocês lembram dos elementos de uma razão? Sim ou não? Eu acho que é engraçado porque vários alunos sabem, né, que razão é uma divisão, sabe até como representar uma razão. Mas quando eu pergunto, gente, quais são os elementos de uma razão? E aí muita gente diz, professor, os elementos de uma razão, sabe? E são esses detalhes que são importantes para o nosso crescimento. Esses detalhes que são conceituais são muito importantes, beleza? E aí eu pergunto a você, lembra quais são os elementos de uma razão? Lembra não? Então vamos embora. Os elementos de uma razão são o numerador, por exemplo, dessa fração que eu estou representando, né, essa razão no formato de uma fração. Eu sei que A é o numerador e que B é o denominador, mas quando a gente está pensando nisso como uma razão, esse numerador da fração é chamado de antecedente da razão, enquanto que o denominador é chamado de consequente. Tá? Então, o antecedente da razão é o numerador e o consequente da minha razão é o denominador. Ok? Tá. E aí, a gente vai para a parte mais importante, tá,
dessa primeira parte dessa nossa aula, que é entender de fato, na prática, o que é que significa, tá? O que é que eu posso extrair de informação quando me é fornecida uma razão. Então, vamos prestar bem atenção nesse primeiro probleminha, porque é a partir de agora, tá, com esses conceitos iniciais, que nós iremos aí construir a nossa base para poder depois entender partes que são um pouquinho mais complicadas, mas você vai ver que com o Sanches vai ser bem tranquilo, tá certo? Vamos lá para a tela. Olha só. Vamos prestar atenção nesse exemplo. Esse exemplo, ele diz assim, em um grupo de pessoas, a razão de homens e mulheres, aí ficaria tecnicamente 100% correto, né? Porque eu preciso identificar quem é que vem primeiro e etc. A razão de homens e mulheres nessa ordem, vamos colocar assim, tá? Nessa ordem é de 2 para 3. Deixe-me fazer uma pergunta, gente. O que é que isso significa que a razão de homens e mulheres é de 2 para 3? Repita comigo. Razão, bora, gente. Razão, divisão. Antecedente e o quê? Consequente. Massa. Então, razão é uma divisão, antecedente, consequente. Então, quando eu tenho um texto assim que diz que a razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2 para 3, significa dizer que para cada 2 homens eu tenho 3 mulheres. Veja que o antecedente dessa minha razão representa, não é, a quantidade de homens e o consequente a quantidade de mulheres. Ou seja, para cada 2 homens eu tenho 3 mulheres. Não é assim, gente? Tranquilidade? Bom, mas o que é que acontece? Muitos alunos, gente, param por aí. Ah, professor, é muito fácil. Num grupo, né, a razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2 para 3. Então, para cada 2 homens, eu tenho 3 mulheres. Tá, mas a gente precisa ir além disso, gente. A gente ainda pode interpretar a partir dessa informação, ou seja, a gente pode extrair algumas informações a partir apenas dessa informação que serão muito úteis para a gente daqui para frente na hora de resolver probleminhas, tá, gente? Então, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte, beleza, você já sabe, se num texto ele disser que a razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2 para 3, você sabe que para cada 2 homens você vai ter 3 mulheres. Tá, mas o que é que eu posso extrair de informação além disso? Vamos lá para o texto? Veja só. Ainda dentro desse contexto, eu sei que a razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2 para 3. Mas deixa eu fazer uma perguntinha. Qual seria, então, a razão de homens em relação ao grupo? Como assim ao grupo, Sanches? Você sabe que a razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2 para 3. Ou seja, para cada 2 homens, a gente tem 3 mulheres. Tá? E quando eu digo em relação ao grupo, que grupo é esse? Eu estou falando desse grupinho aqui, ó, gente. 2 homens e 3 mulheres. Ó. 2 homens e quantas mulheres? E 3 mulheres. Então, perceba que é como se esse meu grupinho tivesse 5 pessoas. Se esse grupinho tem 5 pessoas, qual é a razão de homens em relação ao grupo nessa ordem, né? Então, ó, vai ser 2 homens, num total de 5 pessoas. E que 5 pessoas são essas, Sanches? Eu não tenho 2 homens para cada 3 mulheres, então eu posso pensar assim, eu tenho 2 homens no total de 5 pessoas desse grupinho. Ok, gente? Beleza? Então, eu posso representar a razão de homens em relação ao grupo assim, 2/5, ok? Isso significa dizer, para cada 2 homens, eu tenho 5 pessoas desse grupinho. De boa na lagoa, gente? Tranquilidade. E se eu perguntasse assim, qual é a razão de mulheres em relação ao grupo? Você sabe que o texto disse que em um grupo, a razão de homens e mulheres nessa ordem é 2/3. Isso significa dizer que para cada 2 homens, eu tenho 3 mulheres. A gente não viu isso? Muito bem, para cada 2 homens,
3 mulheres aqui, ó. Então, quantas pessoas eu posso considerar nesse grupinho? 5, não é? E se eu perguntar qual a razão de mulheres em relação ao grupo, gente? Ora, a razão de mulheres em relação ao grupo, veja que eu tenho 3 mulheres, ó, 3 mulheres, num total de quantas pessoas? 3 mulheres mais 2 homens, 5 pessoas. Então, ó, a razão de mulheres em relação ao grupinho é de 3/5. Isso significa dizer que para cada 3 mulheres, não é? Tenho 3 mulheres para cada 5 pessoas do meu grupo. De boa? Tá. Aí você diz, mas Sanches, rapaz, beleza, eu até entendo isso que você está dizendo, mas por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? E aí eu queria dar esse exemplozinho aqui, só para você amadurecer o conceito e perceber a importância dessa análise que a gente acabou de fazer. Veja só, imagine que o meu grupo seja de 200 pessoas, 80 homens e 120 mulheres. Se eu perguntasse para você qual é a razão de homens e mulheres, ok? Bom, se eu quero a razão de homens e mulheres nessa ordem, bom, razão é uma divisão, antecedente dividido por consequente, não é assim? Bom, se é homens e mulheres nessa ordem, então eu tenho 80 homens, para cada 80 homens eu tenho 120 mulheres, que se eu simplificar, eu tenho 2/3, não é isso? Para cada 2 homens, eu tenho 3 mulheres. Lembra que essa foi aquela primeira informação que a gente trabalhou? Em um grupinho, um exemplo. A razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2/3. Isso significa dizer que para cada 2 homens, eu tenho 3 mulheres. Mas aí, vamos para aquelas outras informações que a gente acabou de ver. Se eu quisesse a razão de homens em relação ao meu grupo, bom, eu tenho quantos homens? 80. E quantas pessoas no total, gente? O meu grupo, 200, não é? 200 pessoas. Então, 80 sobre 200, se eu simplifico, isso é 2/5. E aí a gente já tinha visto, né, que para cada 2 homens, eu tenho 2 homens para cada 5 pessoas do meu grupinho. É ou não é? E se eu quisesse saber a razão das mulheres em relação ao meu grupo, gente, como é que eu faria? Seria 120 sobre 200, que é 3/5. Não é? Eu tenho 3 mulheres, num total de 5 pessoas. Mas, minha gente, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Sanches, por que você está insistindo tanto que isso é tão importante aí para o desenvolvimento da gente, para a gente entender de fato, bem direitinho, essa parte de razão e proporção? Veja só, olhe só para essa fração aqui, 2/5. Perceba que a partir do momento que a questão fornece, vou apagar aqui, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo, tá? Veja, a partir do momento que a questão fornece que a razão em um grupo de homens e mulheres nessa ordem é 2/3, lembra que a partir dessa razão eu posso pensar assim, isso significa dizer então que se eu quiser calcular a quantidade de homens em relação ao meu grupinho, vai ser 2 sobre 2 mais 3, que vai dar 5, olha aqui, ó. Não é? E a quantidade de mulheres vai ser 3, porque são 3 mulheres, num total de 5 pessoas do grupinho, não é assim? E por que isso é importante, Sanches? Porque, veja, se a questão me fornece o total de pessoas do meu grupo, eu posso saber quantos são os homens e quantas são as mulheres. Afinal de contas, atenção agora, tá? Para calcular a quantidade de homens, eu vou precisar saber a razão da quantidade de homens em relação ao total desse grupinho, que seria 2/5. Então, como é que eu calculo a quantidade de homens? A quantidade de homens nesse grupo vai ser 2/5 do total de pessoas, que é quanto? 200. E a quantidade de mulheres vai ser 3/5 do total desse grupinho de pessoas, de 200. Então, veja que se eu simplificar
não é? 200 dividido por 5, isso dá quanto, gente? 40. 2 vezes 40, 80, ó, que realmente são 80 homens. Se eu simplificar 200 por 5, dá quanto, gente? 40. Quanto é 3 vezes 40? 120. De fato, são 120 mulheres. Sanches, entendi mais ou menos. Preste atenção. Veja só. Vou usar agora um outro exemplo, tá? Veja. Se eu digo assim, pessoal, num grupo, a razão de homens e mulheres... Vamos pensar algo bem prático. Numa escola, numa sala no colégio núcleo, o segundo ano C, por exemplo, veja, o segundo ano C, a razão de homens e mulheres nessa ordem, nessa sala, é de 2 para 5. Ora, a razão de homens e mulheres nessa ordem é de 2 para 5. Isso significa dizer que para cada 2 homens, eu tenho 5 mulheres. Ok? Beleza? Então, vamos interpretar isso. Para cada 2 homens, eu tenho 5 mulheres. Gente, preste atenção. Se eu digo que numa sala de aula, a razão de homens e mulheres nessa ordem é 2/5, beleza que eu sei que para cada 2 homens eu tenho 5 mulheres. Mas a gente tem que ir além disso, pessoal. A gente tem que ir além disso. Como assim, Sanches? Se eu quiser saber a razão, tá, da quantidade de homens em relação ao total, ao meu grupinho, quantos homens eu tenho, gente? 2, num total de quantas pessoas? São quantas pessoas aqui? 2 mais 5, 7. Não é assim? E a quantidade de mulheres em relação ao meu grupinho? Eu tenho 5 mulheres, né? Num total de 7 pessoas. Então, é como se eu tivesse, ó, 2 homens, ok? E tivesse 5 meninas. Vamos dar a desenhar as menininhas, ó. Ok? Então, veja que eu tenho um total de quantas pessoas? 7 pessoas. Certo? De boa? Aí, imagine que a questão diga assim, sabendo-se que nessa sala, veja só, sabendo-se que nessa sala a quantidade de alunos é igual a 49, por exemplo, ou seja, o meu total de alunos, total, é igual a 49. E ele pergunte, quantos alunos dessa turma são homens e quantos alunos dessa turma são mulheres? Então, veja só, a partir do momento que o texto me fornece essa primeira informação, na turma, a razão de homens e mulheres nessa ordem é 2/5. Automaticamente, eu já tenho que pensar assim, bom, então eu posso construir outras 2 razões, relacionando homens com o total e mulheres com o total. Entende? Então, eu olhei para esse 2/5 aqui, eu sei que isso significa, veja como eu estou repetindo para você internalizar o conceito. Eu sei que para cada 2 homens eu tenho 5 mulheres, mas eu sei que para cada 2 homens, eu tenho 2 homens num total de 7 pessoas do meu grupinho, e eu tenho 5 mulheres num total de 7 pessoas do meu grupinho. Não é assim? Olha aqui, ó. 2 homens num total de 7 e 5 mulheres num total de 7. Se a quantidade de alunos dessa minha sala é 49, se eu quiser calcular a quantidade de homens dessa sala, é só fazer 2/7 do total, que é quanto? 49. E para saber a quantidade de mulheres, é só fazer 5/7 do total de alunos dessa sala, que é quanto? 49. E aí, ó, esse 49 com 7 pode simplificar, dá 7. 2 vezes 7, 14. 14 homens eu tenho nessa sala. Ok?
Claro que se eu sei que são 49 alunos e 14 são homens, é só fazer 49 menos 14 para achar a quantidade de mulheres. Mas aí, ó, vamos fazer a continha aqui, simplifica, né? 7 vezes 5, 35 mulheres. Ok? Entende, gente? Então, ó, vou resumir aqui, tá bom? Vou resumir aqui com um último exemplo, só para a gente fechar esse assunto, esse tema com chave de ouro. Se eu digo o seguinte para você, preste atenção, a razão de A para B nesta ordem, a razão de A para B nesta ordem é 3 sobre 15. É 3 sobre 15. Para cada 3 partes de A, eu tenho 15 de B. Para cada 3 partes de A, eu tenho 15 de B. Ok? Essa é a minha informação inicial. Pergunto, o que é que eu já posso concluir de cara? Que se eu quiser calcular a quantidade de A, ok? A quantidade de A, bom, eu tenho 3 partes de A, num total de quanto, gente? Quanto é 3 mais 15? 18. E se eu quiser calcular a quantidade de B, eu tenho 15 partezinhas de B, num total de 18 partes. Se a questão me fornecer o total, para calcular o total, a quantidade de elementos de A nessa, por exemplo, mistura, se for o caso, que a gente vai ver já mais na frente, vai ser 3 sobre 18 avos do total. E a quantidade de B vai ser 15 sobre 18 avos do total. Ok? Tranquilidade? Então, ó, vamos fazer um exemplo bem prático disso para a gente fixar esse conceito que é tão importante, tá, gente? Então, abra seu livro aí na página 20, vamos fazer esse exercício, tá? E essa questão diz assim, a razão entre o número de mulheres e o número de homens nessa ordem matriculados em um curso é de 5 para 8. Se o número de pessoas matriculadas nesse curso é de 65, então o número de homens e o número de mulheres desse curso são respectivamente. Então, veja, a questão quer que você calcule o número de homens e o número de mulheres, tá? E veja que é respectivamente nessa ordem. Ele quer homens e mulheres nessa ordem, ok? Mas perceba que no texto a questão falou que a razão entre o número de mulheres e o número de homens nessa ordem é quanto? 5 para 8. Então, 5 para 8 é a razão de mulheres e de homens nessa ordem. Significa dizer que para cada 5 mulheres, eu tenho quantos homens, gente? 8 homens. Tá? De boa? Tranquilidade? Bom, eu sei que eu não quero que fique repetitivo, mas prometo que vai ser pela última vez que eu vou fazer tão detalhado dessa forma, tá? O que é que significa que essa razão de mulheres para homens nessa ordem ser 5/8, né? Que para cada 5 mulheres, eu tenho 8 homens. Então, ó, o meu grupinho aqui vai ser formado assim, 5 mulheres, olha só, 5 mulheres, 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Quantos homens? 8, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Ó. Veja, 5 mulheres, eu tenho 5 mulheres, 8 homens. E aí eu pergunto, o meu grupinho tem quantas pessoas, gente? Meu grupinho tem quantas pessoas? Meu grupinho tem 13 pessoas, não é? 8 mais 5, 13. 13 pessoas. De boa? Massa. E aí, ó, se eu quiser calcular, preste atenção agora, se eu quiser calcular a quantidade de homens, por exemplo, me diga, se a razão de mulheres para homens nessa ordem é 5/8,
Vamos pensar agora na razão de homens em relação ao meu grupinho. São quantos homens, gente? 8. Num grupinho de quanto? De 13. Não é assim, gente? Sim ou não? E a razão da quantidade de mulheres e o grupinho, gente? São quantas mulheres? 5 num grupinho de 13. E aí, perceba, se o número de pessoas matriculadas nesse curso é de 65, eita, Sanches, então ele está te dando o total, né? O total é 65 pessoas matriculadas nesse curso. Ah, então quer dizer que se eu quiser calcular quantos homens são, né, nesse total aí de 65 pessoas, é só fazer 8 sobre 13 de 65. E para saber a quantidade de mulheres, é só fazer 5 sobre 13 de 65. Pronto. E aí, ó, 65 por 13 dá 5. 8 vezes 5, 40. 65 por 13 dá 5. 5 vezes 5, 25. Ou seja, são 40 homens e 25 mulheres. Tranquilidade, gente? Não é fácil? Tranquilo, é bem tranquilo. Vamos lá para a nossa última questão da primeira parte dessa nossa aula. A razão entre a idade de Pedro e de seu pai é igual a 2 nonos. Se a soma das duas idades é 55 anos, então Pedro tem. Veja, claro que eu poderia resolver o probleminha anterior e esse probleminha por um sistema, fazendo um sisteminha de equação e etc. Mas quando a gente conhece o conceito, a gente faz isso bem mais rápido, pessoal. Então, ó, a razão entre a idade de Pedro e a idade do pai é 2 nonos. Então, a razão entre a idade de Pedro, nessa ordem, né, e a idade do pai é igual a 2 sobre 9. Se a soma das duas idades é 55 anos, então ele está te dando o total. Ó. O total é igual a 55. Isso significa o quê, gente? Que se eu quiser calcular a idade de Pedro, bom, Pedro vai ser 2 sobre, veja que o número que está relacionado a Pedro é 2 e ao pai é 9. Então, se eu quiser saber a razão entre a idade, ou seja, o número que está relacionado a Pedro e o total do meu grupinho, vai ser 2 sobre, quanto é 2 mais 9? 11. E do pai vai ser 9 sobre 11. Se eu quero calcular a idade de Pedro, vai ser 2 sobre 11 do total, que é 55. E a idade do pai vai ser 9 sobre 11 do total, que é 55. E aí, ó, 55 por 11 dá 5, 2 vezes 5, 10. 55 por 11 dá 5, 9 vezes 5, 45. Então, veja que Pedro tem 10 anos e o pai tem 45 anos. Então, a questão queria saber a idade de Pedro. Pedro tem 10 anos, ok? Beleza? Então, venha cá comigo um minutinho. Veja, com isso a gente encerra, tá, essa parte inicial de razão, do conceito de razão. Fizemos aí 2 probleminhas. Eu acho que a parte mais importante desse primeiro momento a gente aqui vai ser estudar os probleminhas de mistura, tá? Teoricamente, a gente teria que passar primeiro pelo conceito de proporção, tá? Para deixar o negócio mais amarrado. Mas é algo tão simples o conceito de proporção que antes de apresentar formalmente o conceito de proporção, as propriedades das proporções, eu gostaria de trabalhar uns probleminhas aqui de mistura com vocês. Tá? Eu até chamei esses probleminhas de problemas de mistura parte 1, porque quando a gente estudar a parte de porcentagem, a gente vai voltar para esses probleminhas e teremos aí probleminhas ainda mais interessantes. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Dê uma respirada, tome uma aguinha aí que a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Não sai daí não.